Os irmãos que encontraram, digam amém. Colossenses. Eu queria, antes de lermos essa leitura, até porque eu pretendo fazer uma exposição de alguns versos com vocês, eu queria que nesse momento nós fizéssemos uma oração, tá bom? Queria que você que localizou aí abriu sua Bíblia, localizou o texto, que nós fizéssemos a oração nesse instante. Queria convidar você a curvar sua cabeça junto comigo, e que você orasse junto comigo, pedindo para que o Senhor, Ele venha falar ao teu coração, tá certo? Que a palavra ela venha produzir vida na tua vida, que ela venha nos motivar, que ela venha nos edificar e que ela venha nos corrigir, amém? Curva sua cabeça comigo. Senhor Deus e Pai, aqui nós estamos mais uma noite em tua presença, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio que temos de podermos ler a tua palavra, que é infalível, a tua palavra que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Senhor, que nesta noite o Senhor fale ao mais profundo dos nossos corações, de acordo com a tua vontade. Como foi lido aqui nesta noite, o teu povo se perde por falta de conhecimento. Que o Senhor venha despertar as nossas mentes, os nossos corações, que haja desejo em nós para lermos a suma tua palavra. Senhor, que neste momento toda inquietação venha a ser neutralizada. Senhor, que todo pensamento contrário seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas que teus filhos estejam totalmente voltados, que suas mentes estejam cativos à tua palavra. Eu assim profetizo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem encontrou Colossenses diz amém. Então, eu quero fazer a leitura com você, mas você pode se assentar. Como eu vou me deter dentro do texto, então não tem necessidade de estarmos em pé. Eu estarei lendo esse texto. Eu peço aos irmãos que não fechem a Bíblia após nós fazermos a leitura do texto. Colossenses capítulo 1, eu quero ler com vocês do verso 1 ao verso 6, que nos diz: Deixa eu voltar aqui para Colossenses, que eu estou em Romanos. Tem aberto aqui em Romanos. Ok. Verso 1 diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai. Graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes a todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Algumas traduções vão dizer, a qual ouvistes pela palavra do verdadeiro Evangelho. Apenas esses versos, eu queria convidar você a você não fechar sua Bíblia, pois nós iremos estar fazendo menção desses textos. Queridos, carta escrita aos Colossenses. Essa carta tem como autor o apóstolo Paulo, e ela é considerada uma das cartas da prisão. Paulo, quando se encontrava preso, ele escreve 4 cartas, as quais faz parte de Colossenses e Filemon. E nesse período que Paulo estava na prisão, Paulo ele recebe uma visita de um bispo dessa igreja, de um presbítero dessa igreja, por nome de Epáfras. E Epáfras ele traz o relato para Paulo do que estava acontecendo ali no contexto da cidade de Colossos. Mediante essas informações que o apóstolo Paulo ele recebe de Epáfras nessa visita, Paulo agora, com o seu coração alegre, ele endereça essa carta aos irmãos novos convertidos que se encontrava ali na cidade de Colossos. E é interessante que quando Paulo ele manda essa carta, Paulo ele vai deixar bem claro, evidente para esses irmãos, que a partir do momento que ele tomou conhecimento que o Evangelho tinha alcançado eles,
A partir daquele momento, Paulo ele começou, digamos que, um propósito, uma campanha de oração em favor desses irmãos. Se você ler o versículo de número 2, Paulo vai dizer: aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Cristo em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai. Graça damos a Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. No verso 9 ele disse: por essa razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da verdade. A partir do momento que Paulo tomou conhecimento que pessoas tinham se convertido, ali na cidade de Colossos, Paulo ele começa um propósito de oração em prol da vida daqueles novos convertidos. Não é uma oração perdida. Paulo vai dizer que constantemente, diariamente, ele orava intercedendo em favor desses irmãos. E ele prossegue no seu relato, e quando chega no versículo de número 5, Paulo vai dizer que eles foram alcançados pelo evangelho verdadeiro. E é justamente acerca dessa questão que eu quero tratar aqui com vocês, sobre o poder do verdadeiro evangelho. Paulo vai dizer no versículo 5 aí, eu queria que você lesse novamente comigo. Ele vai dizer: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra do verdadeiro evangelho. Nesse período aqui, meus irmãos, a igreja de Colossos, ela estava ouvindo este evangelho, mas ao mesmo tempo existia também alguns ataques, existia também um falso evangelho sendo pregado nesse período. Existia aqui os gnósticos que pregavam que Cristo não é Salvador completo, e talvez essa seja a questão pela qual Paulo vai tratar tanto da divindade e da plenitude de Cristo dentro dessa carta. Ele prossegue combatendo o evangelho pregado pelos gnósticos. Ele combate o evangelho pregado pelos filósofos da época, que é conhecido a filosofia colossenses. E Paulo combate também aqueles que pregavam o evangelho por meio de obras, que eram os judeus nesse período. Os judeus, para aqueles que têm hábito de ler a Bíblia, hão de entender que foram uma pedra no sapato de Paulo, porque o problema dos judeus é que eles se converteram ao cristianismo, mas eles não acreditavam que o simples ato de fé em Cristo era suficiente para que o homem assim pudesse alcançar a vida eterna. Então os judeus eles pregavam que é bom ter fé em Cristo, mas também tem que obedecer certos rudimentos da lei mosaica. E isso causava distorção na mente do povo, e o povo ficava um tanto quanto perturbado acerca do que crer. E esses aqui judeus, eles começaram a pregar um evangelho, e a teoria deles era que o homem deveria chegar ao processo de santificação através de renunciar a certas coisas. Quer ver? Prossiga comigo aí, no capítulo 2, só para nós entendermos um pouquinho acerca disso que eu quero falar. No capítulo 2 aí, verso 20, Paulo vai dizer o seguinte: se morrestes com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como: não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais coisas todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, a quais tem, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum contra as satisfações da carne. Então, recapitulando para você entender o que eu estou falando, existia nesse contexto aqui dessa igreja, pessoas que pregavam um evangelho qual Paulo vai tratar como um evangelho do diabo, um evangelho de Satanás. Esses que aqui pregavam e induziam os crentes de Colossos a acreditarem nesse evangelho, eles pregavam a seguinte ideia: você, para vencer o pecado, você tem que renunciar a certas coisas, fugir de certas coisas,
não tocar certas coisas, não comer certas coisas. E isso até certo ponto é meia verdade. Por quê? Porque o que Paulo quer mostrar a eles aqui é que ninguém consegue vencer o pecado através de proibições. O pecado ele é vencido através de conscientização, não é através de proibições. Você não consegue fazer uma pessoa viver uma vida santa apenas dizendo a ela não faça, não faça e não faça. Se você não esclarecer e não trouxer conscientização para essa pessoa acerca da razão pela qual ela não deve pecar. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer, todas as coisas não são lícitas, mas nem todas nos convém. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, olha, esse argumento de vocês, ele é muito bonito, ele tem que ter aparência de coisa boa, mas não tem utilidade alguma contra o pecado. Vocês, na verdade, se previnem, não toca isso, não come aquilo, mas vocês não irão conseguir vencer o pecado com essa teoria. A grande verdade é que Paulo entendia perfeitamente que o homem, para vencer o pecado, ele tem que ter conscientização acerca de quem ele é. Eu acredito que alguns de vocês aqui, para vocês me entenderem o que eu estou querendo dizer, alguns de vocês já escutaram ou já viram aquele filme, eu acho que é Prova de Fogo, que no filme tem um camarada que ele é viciado em sites pornográficos, e certo dia ele resolve vencer o pecado, e o que é que ele faz? Ele pega o computador, ele quebra o computador, na tentativa de fugir do pecado. A pergunta que eu faço é a seguinte, se essa fosse a alternativa correta, o que ele deveria fazer então, quando ele chegasse diante do computador da empresa dele? Porque a grande verdade é que computador tem em todos os lugares. Para nós vencermos o pecado, é isso que Paulo está dizendo aqui, não é através de proibições ou de isolamento, mas é através de conscientização de quem sou eu. Se eu tiver conscientização de quem sou eu, de quem eu me tornei agora em Cristo, essa atitude vai fazer com que eu me depare com quantos computadores seja, mas eu não vou acessar, porque eu sei em quem agora eu estou. Essa é uma questão de conscientização. É isso que Paulo quer dizer aqui. Paulo está dizendo, olha, vocês na verdade proíbem o povo não fazer isso, não fazer aquilo, mas isso não tem poder algum contra o pecado. Porque o pecado se vence através de conscientização e da palavra de Deus escondida no coração do ser humano. Era justamente isso. Mas o que eu acho interessante, e eu quero voltar para o que eu quero falar, é que esse evangelho, ele circulava nesse período. Mas no texto que nós lemos aqui, essa igreja em Colossos não aderiu o evangelho dos gnósticos, essa igreja em Colossos não aderiu o evangelho da falsa filosofia, a igreja em Colossos não aderiu o evangelho do pragmatismo ou do legalismo, essa igreja aderiu o evangelho verdadeiro. Paulo vai dizer aqui no versículo 5, que eles ouviram a palavra do verdadeiro evangelho. E é justamente isso que eu quero observar com vocês, quais são os efeitos do verdadeiro evangelho na vida de uma pessoa. O que acontece quando eu compreendo de fato o que é evangelho? O que acontece quando de fato o evangelho ele entra dentro do meu coração? E que evangelho foi esse que essa igreja aceitou? Não foi o evangelho dos gnósticos, como eu já disse, não foi o evangelho dos filósofos, como eu já disse, mas foi o evangelho de Cristo Jesus. E que evangelho é esse? É o evangelho que Jesus foi morto, crucificado na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou e ressurgiu para garantir vida eterna ao ser humano. Esse evangelho chegou ao conhecimento desses irmãos, e esse evangelho trouxe transformações na vida desses irmãos. Quais são as causas, quais são, na verdade, os resultados desse evangelho? Transformação de vida. Observe comigo o versículo de número 2. Esse evangelho verdadeiro, ele trouxe transformação de vida a esses irmãos. No versículo número 2, aí você vai ler comigo, vai dizer o seguinte: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Como é que nós podemos identificar mudança de vida através desse verso aí? Queridos, estes aqui, que Paulo agora está chamando de santos e fiéis irmãos, se você for um conhecedor da cultura desse contexto aqui, você vai descobrir que esses homens aqui, anteriormente, eles eram homens totalmente desfavorecidos de graça.
Eles eram homens totalmente envolvidos na questão, eles viviam uma vida moral totalmente degradante. A questão moral deste povo e religiosa era totalmente uma questão degradante. Eles viviam atolados na prostituição, atolados dentro do seu berço religioso. Nesse período aqui existia uma deusa no mundo antigo, por nome de Afrodite, e nos cultos a Afrodite, era cultura, era hábito, as pessoas cometerem todo tipo de impureza sexual. Homem com homem, mulher com mulher. Esses irmãos aqui vieram desse berço. Nessa cidade aqui eles adoravam vários deuses. Eles eram uma nação politeísta, existia um panteão de Deus entre eles. Eles adoravam a deusa Ísis, o deus Demétrio, a deusa Serapis e tantos outros deuses mais. E entre uma das divindades mais honrada por eles era a deusa Cibele. O que é que acontecia no culto da deusa Cibele? Em Colossos existia um templo consagrado a essa deusa, e nos cultos a deusa Cibele, eles pegavam um touro, matavam o touro, pegavam o sangue daquele touro e espirrava sobre as pessoas. Porque a crença que eles tinham era que o sangue daquele touro iria purificá-los e reservá-los para uma vida melhor. Essa era a crença desses aqui. Entenda o que eu estou vos dizendo. Paulo escreve agora a esses que anteriormente eram depravados moralmente, religiosamente falando. Eles eram homens totalmente desprovidos de Deus. Eram homens que viviam afogados dentro da idolatria, da feitiçaria, dentro das magias que existiam na época, dentro da prostituição e depravação moral. Aí Paulo agora escreve a eles, não chama eles de profanos. Paulo não chama eles de incrédulos. Paulo não chama eles de idólatras, mas Paulo diz aos santos e fiéis irmãos. Irmão, sabe o que é que o evangelho verdadeiro ele provoca? Transformação na vida de pessoas. Não importa, na verdade, o grau de pecado que o ser humano esteja afundado. Se esse evangelho entrar no coração dele, ele é transformado e é libertado pelo poder de Deus. Paulo vai dizer no capítulo 1, versículo 13, Paulo vai dizer que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Você está compreendendo? O evangelho verdadeiro que chegou até aquela cidade, ele teve o poder de transformar a vida daquelas pessoas. Se fosse em outro tempo, Paulo, em vez de chamá-los de santos, Paulo ia dizer aos profanos e idólatras que existem em Colossos. Mas agora, depois que eles conheceram o Evangelho de Cristo penetrou no coração deles, Paulo não os chama mais de profanos, nem de idólatras, nem de morais, mas Paulo chama eles de santos, fiéis em Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz, ele tem o poder de resgatar o ser humano, o mais vil pecador, e transformar ele num cidadão, ou num homem ou numa mulher santa. E sabe o que é que me deixa mais feliz quando eu leio esse texto? O que me deixa mais feliz quando eu leio esse texto é porque, irmãos, os santos de verdade não são aqueles que estão dentro das igrejas por aí, feitas de gesso. Os santos de verdade são eu e você que estamos aqui, que um dia levantamos nossas mãos e confessamos Cristo com nossa boca como Senhor e Salvador das nossas vidas. É esses que de fato são os santos eleitos e escolhidos por Deus. O evangelho verdadeiro não somente transformou a vida deles, mas o evangelho verdadeiro, ele gerou fé no coração desses irmãos. Veja comigo aí o versículo de número 3. Veja o que é que Paulo diz aí. Paulo vai dizer: que a partir do momento, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé. Eu entendo e compreendo que o Evangelho de Cristo, o Evangelho verdadeiro, ele gera fé no coração das pessoas. Mas a pergunta que eu faço é:
foi o tipo de fé que foi gerado no coração dessas pessoas? Porque existem dois tipos de fé. Existe fé nas próprias vontades, existe fé em Deus. O que é fé nas próprias vontades? Fé nas próprias vontades é aquela fé que você deposita naquilo que você quer conquistar. Essa fé muitas vezes ela decepciona. Certa vez eu passei um processo e nesse processo eu cheguei a duvidar se de fato existia fé, se a fé funcionava. Por quê? Porque o que é que a Bíblia diz e o que é que nós entendemos? A Bíblia vai dizer em Hebreus que a fé é a certeza das coisas que não se vê e a convicção dos fatos que se espera. Eu entendi o seguinte: se eu não estou vendo, mas estou crendo, tem que acontecer. E é aí que nós nos enganamos. Existe fé nas próprias vontades e essa fé nem sempre acontece. Porque se fosse desta forma, eu vou dar um exemplo a você. O camarada poderia olhar para um jovem, poderia olhar para uma jovem e dizer: rapaz, eu tenho fé que eu vou casar com essa moça. E ele iria depositar fé, ele iria crer, mas possa ser que não acontecesse. Porque a nossa fé não tem poder de manipular Deus. Quando o livro de Hebreus, o escritor vai dizer no capítulo 11, que a fé é a certeza das coisas que não se vê, e ele vai dizer que pela fé, Abraão, Enoque, Moisés alcançaram muitas coisas, não é fé nas próprias vontades, é fé naquilo que Deus falou. Há uma diferença muito grande entre fé naquilo que eu quero que aconteça e fé naquilo que Deus falou. A Bíblia vai dizer que Abraão estava lá, Deus falou com Abraão e disse: sai de tua terra. Ele não estava vendo nada, mas ele crendo na voz que ouviu que era Deus, ele foi. Quando nós acreditamos fé na voz de Deus, sim. Agora, quando eu acredito fé naquilo que eu quero que aconteça, Deus não é realizador das minhas próprias vontades. Depois os irmãos compreenderam o que eu estou falando? Qual era a fé que dominava nesse contexto aqui? Era fé na própria vontade ou fé em Cristo? A grande verdade, irmãos, é que Paulo vai dizer que muito se alegrou, muito ficou feliz, orava constantemente porque soube que entre eles existia fé. Qual foi o contexto que eu trouxe anteriormente? Esse povo aqui era um povo idólatra, meus irmãos. Esse povo aqui antigamente vivia derramando sangue de touro sobre eles. Esse povo aqui antigamente vivia nos cultos a Afrodite. Esse povo aqui vivia prestando culto a Isa, a Demétrio, a tantos outros deuses que existiam. Agora Paulo está declarando que eles não mais adoram a Demétrio, não mais prestam culto a Ísis, não mais prestam culto a Cibele. Eles prestam culto agora ao Senhor dos Senhores, ao General do General. A fé deles não está posta nas coisas, mas está posta em Cristo Jesus. E é interessante que a fé deles não estava apoiada no que Deus poderia fazer. A fé deles estava apoiada no que Deus fez. Qual é a diferença entre fé no que Deus pode fazer e fé naquilo que Deus já fez? Hoje em dia, as igrejas, na tentativa de convidar as pessoas a vir para o culto, atraírem multidões, elas apresentam soluções para os problemas das pessoas. Você está com sua empresa falida, venha para cá que Jesus vai mudar a tua empresa. Você está passando por crise financeira, venha para cá que a tua história vai mudar. Você está passando por crise conjugal, venha para cá que a tua história vai mudar. Esses irmãos aqui, eles não foram para a igreja motivados por aquilo que Deus poderia fazer. Eles ouviram uma mensagem acerca do sacrifício na cruz, acerca daquilo que Cristo já tinha feito, e essa mensagem foi suficiente para fazer eles abandonarem o mundo e se dedicarem a Cristo. Eles acreditaram na mensagem da cruz de Cristo. Eles não vieram na expectativa de ter a vida financeira mudada. Eles não vieram na expectativa de ter o casamento mudado. Eles não vieram na expectativa de melhorar alguma coisa. Não estou dizendo ou impossibilitando que Deus possa fazer isso. Eu estou dizendo que isso não deve ser as nossas motivações em vir para a igreja. O homem tem que se aproximar de Deus, não visando as mãos de Deus. Nós não podemos depositar fé no que Deus pode fazer. Nós temos que depositar fé no que Deus fez por nós. Que nós éramos merecedores do inferno, mas Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa fé foi gerada no coração desses irmãos.
Paulo diz, olha, eu tomei conhecimento acerca da fé que há entre vocês. A fé deles era uma fé em Cristo Jesus. Anteriormente, nessa cidade de Colossos, se encontrava adoradores de todo tipo de Deus. Mas agora, depois que o evangelho chegou ali, pessoas deixaram a idolatria, pessoas deixaram o paganismo e agora acreditavam que Cristo é suficiente. A fé deles estava colocada na pessoa de Jesus Cristo. Paulo vai dizer mais. Este evangelho gerou neles transformação de vida, para você acompanhar comigo. Esse evangelho gerou fé no coração deles. E esse evangelho verdadeiro gerou amor no coração desses homens aqui. Paulo vai dizer aí, desde que ouvimos falar da vossa fé, verso 3. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo e do amor que tendes com todos os santos. Queridos, somente o evangelho verdadeiro tem o poder de transformar homens mundanos, profanos, egoístas, egocêntricos, amantes de si mesmo, porque esse era o contexto desses aqui. Esses homens eram amantes de si mesmo, egoístas, egocêntricos, só pensavam no próprio umbigo, só buscavam seus próprios interesses. Mas depois que conheceram o evangelho libertador, depois que conheceram o evangelho transformador, depois que tomaram conhecimento acerca do sacrifício da cruz de Cristo, esses aqui foram agora gerados amor no seu coração. Quando Paulo diz aqui que ouviu falar do amor que há entre eles pelos santos, eu entendo o seguinte: eu entendo que esses que anteriormente eram egoístas, egocêntricos, agora eles não mais buscavam os seus próprios interesses, mas eles buscavam o interesse do outro. É isso que o evangelho de Deus faz. Porque a grande verdade, meus queridos irmãos, é que o homem sem Deus, ele é totalmente desprovido de amor, ele é totalmente desprovido de Deus. Hernandes Dias Lopes, em seu comentário aos Colossenses, ele vai dizer que o evangelho ligou esses homens aqui a Deus através da fé e a comunidade ou a irmandade através do amor. Esses irmãos aqui, o evangelho que eles ouviram da parte de Deus gerou no coração deles amor. Então entenda vocês o que é que estava acontecendo. Eles ouviram um evangelho. Quem teria pregado esse evangelho? Talvez Paulo, talvez Epáfras, não se sabe. Esse evangelho tão verdadeiro, esse evangelho tão cristocêntrico, esse evangelho da cruz de Cristo, ele chegou até Colossos, ele libertou esse povo, ele gerou fé no coração desse povo, ele gerou amor no coração, dentro do coração de homens egocêntricos, egoístas, dominadores de si próprio. Esses homens agora não mais pensavam nos seus próprios interesses, mas pensavam no interesse do outro. E por que se deu isso? A razão disso tudo, e é o mais interessante dessa mensagem, está no versículo 5. Vamos ler comigo, por favor. Vamos ler o verso 4 e o verso 5. Vai dizer: desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes a todos os santos, por causa da esperança que está reservada nos céus. Vou ler de novo para você entender. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus. O que é que aconteceu aqui, meus irmãos? Esses irmãos ouviram uma mensagem, e essa mensagem que eles ouviram, gerou no coração deles fé, gerou amor entre eles, e isso se deu por conta de uma mensagem que eles ouviram, e essa mensagem motivou eles acerca de um dia irem morar com Cristo. A esperança de um dia habitar nos céus com Cristo fez com que esses irmãos aqui tivessem fé e tivessem amor. Existia, na verdade, expectativas acerca de um dia habitar com Jesus. O que é que eu acho diferente desse texto, ou dessa mensagem, ou desse povo para os dias atuais? O que motivou eles a terem fé, a terem amor, a deixarem um pecado, foi porque eles ouviram uma mensagem. E eu creio que nessa mensagem que eles ouviram, alguém pregou para eles e disse o seguinte: olha, Jesus, ele foi preparar lugar, mas ele vai voltar. E essa vida de sofrimento, de angústia, de dor, ela vai passar.
Se vocês aceitarem Jesus como Salvador, vocês um dia vão morar com Ele na vida eterna. O texto do verso 5 diz que eles, por conta da esperança que estava reservada nos céus, foi que eles aderiram à fé. Alguém falou do céu para eles e eles acreditaram, e eles se motivaram, e eles se encheram de esperança e de expectativa de um dia habitar com Cristo. Mas sabe qual é o problema da geração de hoje? É que a geração de hoje, falar do céu para elas não motiva. As pessoas não têm desejo de ir para o céu com Cristo. As pessoas não anseiam o céu. As pessoas não anseiam um dia habitar com Jesus. As pessoas são motivadas a vir à igreja por conta de promessas terrenas. Você quer que uma igreja encha? É só você anunciar um culto da vitória. É só você dizer que vai orar para que os problemas financeiros sejam resolvidos. Mas as pessoas não querem ouvir acerca do céu. Essa igreja aqui, o que motivou eles a ter amor, o que motivou eles a deixar o pecado, o que motivou eles a terem fé em Cristo, foi uma mensagem que eles ouviram acerca que existia uma esperança, que existia uma morada celestial para eles nos céus. Isso motivou eles a deixarem tudo para trás. Eles não estavam à procura de coisas materiais, eles estavam à procura de Cristo Jesus. E isso deve ser, meus irmãos, o que vem nos motivar também. Qual é a tua motivação em estar na igreja? Por que você é crente? Você já se fez essa pergunta? Por que você está aqui? O que é que te trouxe à igreja? A grande verdade é que muitos dos que estão aqui vieram para a igreja porque estavam passando uma crise, seja no casamento, seja na vida financeira, em qualquer que seja outra área de tua vida. Mas eu quero te dizer que, se essa foi a motivação para você chegar, tudo bem, mas que não permaneça essa motivação. Que você não busque apenas uma melhoria financeira, que você não busque apenas uma melhoria no teu casamento, que você não busque apenas algumas mudanças na tua vida, seja qualquer que seja a área, mas que você entenda o verdadeiro evangelho de Cristo. Aquele que Paulo disse: eu não me envergonho dele, porque ele é poder de Deus, é dínamos de Deus para transformar a vida de qualquer que seja o pecador. As nossas motivações não podem ser terrenas. A grande verdade é que Cristo não prometeu nada a ninguém, meus irmãos. Pelo contrário, a mensagem de Cristo pregada é que vocês vão vir, mas vai ter sofrimento. Vocês vão vir, vão passar por aflições. Vocês vão ser levados como ovelhas mudas para o matadouro. Muitos vão caluniar, muitos vão matar vocês. Vocês querem? E João capítulo 16 vai dizer que quando Jesus pregou isso para os discípulos, eles se entristeceram. Sabe por que os discípulos se entristeceram? Porque eles esperavam que aqui fosse só vitória. Mas a terra não é só vitória, não. A terra tem sofrimento. Eu sempre conto uma história de um jovem amigo meu, um dos caras mais crentes que eu conheço até hoje. Eu conheço ele desde a nossa juventude. Por muitas vezes orávamos juntos. Um menino super crente. Eu já vi ele muitas vezes na feira, quando a feira era lá embaixo. No meio da rua, ele morava no sítio, hoje ele mora na cidade. Não tem leitura alguma, mas eu já presenciei várias vezes esse irmão. Ele pregando para pessoas no meio da rua, e pessoas se colocarem de joelho e ele orar por ela. Sem apelação, falando de Jesus, e as pessoas se converterem ao Evangelho. Um homem totalmente voltado ao Evangelho. Uma vida consagrada, e esse rapaz casou. E sabe o que aconteceu? Quando ele casou, ele engravidou a esposa, tiveram uma filhinha, e a filhinha dele nasceu com um problema nas pernas seríssimo. A filhinha dele, ela é atrofiada. Aí você vai se perguntar, mas como é que pode? Um cara tão crente como aquele, um menino tão dedicado a Deus, e nasceu com uma filhinha atrofiada. Meus irmãos, o que Deus prometeu para aquele irmão não foi nada terreno. Deus prometeu: olha, eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e eu voltar, eu vou levar vocês para onde eu estou, esteja vocês também. A promessa de Deus para nós temos que entender isso, é que quando nós formos habitar com Ele, lá não vai existir lágrima, lá não vai existir dor, lá não vai existir pranto, porque a Bíblia diz que Deus vai ser o nosso próprio Deus, a nossa própria luz, a alegria será eterna, a comunhão será eterna, duradoura com Cristo Jesus. Essas coisas que nós temos que entender.
Esses irmãos aqui ouviram o evangelho. O evangelho que eles ouviram não foi um evangelho de facilidades. O evangelho que eles ouviram não foi um evangelho de oportunidades. O evangelho que ele ouviu não foi um evangelho que iria trazer vida financeira melhor, não. Eles ouviram um evangelho que dizia: olha, vocês que são idólatras, vocês que são adúlteros, vocês que são prostitutos, vocês que são imoral, indecente, creiam em Jesus, aquele que foi crucificado, mas ao terceiro dia ressurgiu. Crê nele, porque quando vocês partirem daqui, vocês vão habitar com ele em ruas de ouro, em casas celestiais. Esse povo se encheu de motivações e disseram: eu quero este evangelho. Eles aceitaram o evangelho. E Paulo vai dizer que a esperança de estar com Cristo era o que os movia, era o que os motivava, era o que dava ânimo a eles. Queridos, se nós não entendermos, e se essa não for a nossa motivação, mais cedo ou mais tarde, um de nós não estará mais aqui. Porque quem vem para a igreja na expectativa de ter vida financeira mudada, pode ser que sua vida financeira não mude, e você vai se decepcionar com Deus. Possa ser que você venha para cá na tentativa de melhorar alguma coisa no teu viver, e não melhore. Mas uma coisa eu quero te garantir: ainda que tudo não melhore, mas pelo contrário piore, uma coisa é certa: a alegria que você vai sentir dentro do teu coração, o mundo não vai te proporcionar. A certeza de um dia partir daqui e habitar com Cristo, o mundo também não vai te proporcionar. Certa vez eu estava refletindo acerca da vida de Neymar, ouvindo um documentário acerca dele, e o texto lá diz, ou melhor, a história diz, o repórter, mostrando Neymar, um jovem de 20 e poucos anos, bilionário. O cara pode comprar tudo que quiser com o seu dinheiro hoje. E eu fiquei imaginando aquilo, e Deus me trouxe ao coração uma reflexão. Nós temos o hábito de darmos muito crédito ao que os filósofos falam. É porque o teólogo fulano de tal disse isso, é porque fulano de tal disse isso. Eu vou citar aqui uma frase de um pensador, que do meu ponto de vista, é o maior pensador que já existiu. Ele disse: não vale a pena o homem ganhar o mundo inteiro, e depois perder a sua alma. Você sabe quem disse isso? Foi nada menos ou nada mais do que o Criador do universo. Aquele que conhece o passado, o presente e o futuro. Será que ele tem habilidade de conhecimento de causa? Ele olhou para a história humana, ele viu todos esses homens cheios de esplendor, e disse: olha, o homem pode ter todas as mulheres que ele quiser, que o seu dinheiro puder comprar, o homem pode conquistar todos os bens deste mundo, mas mesmo assim não vale a pena. Não vale a pena ganhar tudo, o mundo inteiro, e no final de tudo ir para o inferno. O máximo que um homem pode viver aqui é 70, 80 anos. Depois disso o homem parte para o inferno, se partir sem Cristo. Você pode até viver aqui uma vida de 10, 20, 30, 50 anos. Talvez você olhe para a sua história e você diga: mas eu sou um homem que já batalhei tanto, já lutei tanto, já investi tanto, e nunca consegui vencer na vida. Nenhuma casa consegui construir. Eu lembro que meu pai morreu aos 72 anos. E uma das queixas dele é porque ele não deixou uma casa para a primeira família dele, pois ele tinha 2 famílias. Ele lutou a vida inteira para construir 2 casas e não conseguiu. E talvez esse seja o seu dilema também. Mas eu quero te dizer uma coisa: talvez você não tenha conquistado muitas coisas aqui nessa terra, e Jesus não te prometeu isso. Mas uma coisa é verdadeira: Ele te prometeu que você vai habitar com Ele num trono de glória, que você vai habitar com Ele numa Jerusalém celestial, aonde os seus muros são de diamantes, suas ruas são de ouro puríssimo. A Bíblia diz que lá nós não iremos precisar nem da lua nem do sol, porque o próprio Deus irá resplandecer a sua glória sobre nós. Que isso seja aquilo que te motive a viver uma vida na presença de Deus. Não se motive por coisas banais, não bote suas expectativas em coisas terrenas, mas deposite sua confiança que um dia você vai habitar com Cristo. Talvez você não tenha a melhor roupa, mas lá você vai ter a roupa celestial. Talvez você não tenha a melhor casa, lá você vai ter o próprio Deus habitando com você.
É isso que tem que motivar você. E se você entender esse evangelho, pode vir provas. Por isso que Paulo escreveu aos Romanos dizendo: quem irá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus? A angústia, as dificuldades, as tribulações, nada disso tem poder para separar um cristão que entendeu a mensagem da cruz, que entendeu que Cristo morreu no Calvário, que entendeu que Jesus veio salvar a alma dele. Quando há essa compreensão, nós passamos adversidades, tribulações, choramos, mas glorificamos o Senhor, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Maranata, vem Senhor Jesus. Aleluia. Se coloque em pé. Quais são as tuas motivações? O que é que motiva você a estar na igreja? Eu lembro que eu fui a primeira vez numa igreja, a convite de uma moça que me convidou. Foi a minha motivação ir para a igreja. Mas chegando lá na igreja, eu aprendi que existia algo melhor do que uma moça. Existia o Senhor Jesus. Eu aprendi o evangelho verdadeiro. Passou-se o tempo, essa moça me convidou para sair da igreja. Eu disse a ela que eu não deixava Jesus por nada. Quando nós entendemos o evangelho de Cristo, o evangelho que transforma, o evangelho que muda, se esse evangelho, você compreender ele, você vai viver uma vida muito mais feliz. Não estou dizendo aqui que Deus não abençoa. Claro que Deus abençoa, meus irmãos. Deus abençoa aquele que trabalha. Você é um trabalhador, Deus abençoa os frutos das tuas mãos. Aonde você colocar o seu pé, Deus vai abençoar. Trabalhe com vigor, com honestidade, com sinceridade, Deus vai te abençoar. Agora não seja isso. Não busque as mãos de Deus. Busque o amor de Deus. Busque viver uma vida reta diante do Senhor. Compreenda o evangelho. Porque a Bíblia diz: eu compreendo. O homem que não compreende o evangelho, ele é igual a alguém que pega um carro e quando chega no meio do caminho, ele descobre que está indo no sentido errado. Diz: para o carro que eu quero descer. Compreenda. Jesus quer te abençoar? Quer. Mas em primeiro lugar, Ele quer transformar a tua vida, mudar o teu viver, tratar a tua alma. Quando Ele tratar a tua alma, aí sim, tudo que vier é bênção sobre o teu viver. Queria que você orasse comigo. Eu não tenho o poder de sondar o coração de ninguém, eu não sou Deus. Mas você sabe sim. E a pergunta que eu faço é o seguinte: quais são as motivações que te trouxe à igreja? O que é que tem te prendido na igreja? É a esperança de um dia habitar com Jesus? Ou você tornou-se um mero religioso? Ou você está aqui simplesmente porque não tem o que fazer? Eu tenho que aparecer no culto? Ei, meu desejo aqui nessa noite é que o Espírito Santo ele venha fazer renascer em nós, que haja um avivamento, mas não de línguas estranhas, mas que haja um avivamento, sabe de quê? De fervor no coração, de sede por Deus, de expectativas de um dia habitar com Ele. Se nós entendermos isso e nós começarmos a olhar para o alto, nós iremos caminhar, o tempo vai passar e mais próximo de Cristo nós estaremos. Olhe para o alto, olhe para Jesus, não olhe para as barreiras, não olhe para os irmãos, olhe para Jesus. Diga: o meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo, e que seja Cristo que venha motivar em você. Talvez você pensou em deixar a caminhada, você pensou em parar no meio do caminho, porque tantas coisas vieram, porque os teus projetos não se tornaram uma realidade, você tentou e não deu certo. Ei, aconteça o que acontecer, como disse o profeta Abacuque: ainda que não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, as vacas sejam arrebatadas do currais, mas toda a minha vida eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Que o Espírito Santo gere em você motivações. Olhe para o alto, não largue a caminhada.
Seja motivado em Deus. Acho que o Camilo vai estar louvando o Senhor. Oportunidade para se salvar. Aleluia.